Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Neste vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita super fácil de fazer. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito e gosta de receita, de decoração, de organização, aproveite para poder se inscrever e também ativar o sininho de notificações. Vocês já me perguntaram a respeito do que servir de entrada quando a gente vai receber alguém para poder fazer, servir um almoço ou um jantar. Então eu achei assim que essa receita que eu vou mostrar para vocês, além dela ser muito fácil de fazer, muito simples e muito barata, ela também é muito saborosa. Então eu tenho aqui alguns ingredientes, o principal deles é a melancia, tá? Engraçado, né? Porque é uma fruta, mas é uma salada que a gente vai fazer para servir de entrada, não como sobremesa. Poderia também ser como sobremesa, mas aí a gente teria que eliminar outros ingredientes que eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem aqui essa melancia que pode ser usada inteira ou a metade, depende, né, de quantas pessoas a gente vai estar recebendo. Um segundo ingrediente que a gente precisa para essa salada seriam os morangos. Então, eu já deixei aqui os morangos lavados, já sequei e já cortei. A gente também vai precisar de queijo, que é esse queijo que a gente chama de feta cheese, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de feta cheese, que é muito gostoso, realmente muito saboroso. E aqui a gente também vai precisar de um outro ingrediente facílimo, que é a menta. A menta dá um sabor especial para essa receita. Para as pessoas que são vegetarianas, esses 4 ingredientes seriam suficientes para poder estar aqui como ingredientes dessa receita. Mas para quem gosta de carne, a gente também pode incorporar o prosciutto, que é esse presunto italiano, que ele é muito saboroso. Então, para quem come carne, a gente poderia colocar esse prosciutto. Eu vou começar, gente, mostrando para vocês a forma que eu tenho de cortar a minha melancia, tá? Eu faço da seguinte maneira. Eu corto primeiro as laterais da melancia para que ela fique reta e na hora que eu for apoiá-la aqui na minha tábua, ela fique de uma maneira melhor. Então aqui eu tiro essa lateral e tiro essa lateral aqui. Depois que eu tirar a lateral, eu corto ela no meio. Eu vou deixar uma parte aqui, porque provavelmente eu não vou usar as duas, então eu vou deixar essa parte aqui do lado. Aí agora, gente, eu faço da seguinte forma. Eu gosto de colocar sempre a parte que é mais fininha, voltada para baixo, e a parte mais gordinha, voltada para cima. Aí eu vou tirando a casca, né? Procurando eliminar a parte toda branca que faz parte da casca da melancia. E vou limpando ao mesmo tempo, porque eu não gosto de bagunça na hora que eu tô preparando as coisas. E aqui vocês podem observar que ela tem uma parte branca, então aqui eu só tiro essa parte. Aqui ela já tá bem descascadinha e ela não tem parte branca nenhuma. Agora eu parto aqui pela metade e deixo essa metade aqui do lado. E depende do tamanho que eu quero os meus quadradinhos. Eu não quero os cubinhos cortados muito grandes. Então eu vou fazer assim mais ou menos na espessura de um dedo, porque eu quero ele mais fininho. Aí eu vou cortando aqui, ó. Aí eu tenho mais ou menos 1, 2, 3, 4 tirinhas de melancia. Aí eu viro pra cá. Vocês podem ver que as tirinhas estão aqui, ó, dessa forma. E aqui eu corto os meus cubinhos. Viro pra cá e vou cortando. Às vezes é bom deixar ele escorrer um pouquinho para não dar muito caldo, para não ficar aquela salada com muito caldo. Então, se vocês quiserem, deixem a melancia escorrendo um pouco para ela poder ficar uma salada mais sequinha.
Então aqui, gente, eu usei a metade da melancia. As duas partes que eu cortei aqui para vocês verem foram usadas. Eu não escorri a minha melancia, mas eu vou sugerir vocês escorrer a melancia para a salada ficar bem sequinha, tá? O segundo ingrediente que eu vou adicionar aqui na minha salada, que é um ingrediente que vai dar um sabor todo especial, é a menta. Eu lavei a folhinha, é claro, sequei e cortei bem pequenininha, tá? Eu acho que ela cortada menorzinha, o sabor da menta fica mais distribuído na salada. E a menta pode ser colocada a gosto. Eu coloquei essa vasilhinha aqui mais ou menos desse tamanho, que deve dar uma colher cheia dessa daqui. Então, eu vou adicionar essa menta e vou misturar. Quando a gente adiciona a menta, a gente já consegue sentir o cheirinho que a salada fica, gente. Fica com um cheiro delicioso. Agora eu vou adicionar os morangos. Como que eu fiz com os morangos? Eu cortei o morango, cortei, né, a parte verde do morango, e se o morango ele for menor, a gente pode cortar só em 4 partes assim, ó, como se fosse uma cruz. Mas se o morango for um morango maior, aí eu sugiro cortar um pouco mais para não ficar assim um tamanho muito grande. Agora eu adiciono os meus morangos. Eu usei mais ou menos, gente, para meia melancia, eu usei mais ou menos meio quilo de morango. Mistura assim com bastante delicadeza para não quebrar nem a melancia e nem amassar muito os morangos, que né, o morango é uma fruta muito sensível, ela é macinha, para não quebrar muito. Com esses 3 ingredientes, eu poderia servir essa salada aqui com sobremesa, tá? Só se a melancia, o morango e a menta. E se você quiser, você pode também servir isso aqui de acompanhamento para sorvete. Mas como no caso aqui a gente não vai fazer, não é para sobremesa, a gente vai fazer para servir de entrada. Então o que eu vou adicionar aqui para deixar isso aqui com uma característica mais de coisa salgada? Agora é que é a hora que entra o meu queijo. Então esse aqui é o feta cheese. Pode ser colocado de cubinhos, cortados de cubinhos, mas eu prefiro fazer ele mais esfareladinho, porque ele mais esfarelado, ele fica mais distribuído na salada e solta mais o sabor. O queijo também, gente, pode ser a gosto, tá? Aqui eu usei mais ou menos 1 xícara de chá de queijo. Dessa forma, ela seria uma receita vegetariana, que até então não tem carne aqui nessa receita. Mas eu sei que tem muita gente que gosta de ter uma comida com um sabor mais forte, então aqui é que a gente adiciona esse presunto, que é o presunto, né, que a gente chama de prosciutto, que é um presunto italiano, mas poderia também ser substituído pelo presunto normal. Só que esse aqui, ele tem um sabor mais gostoso, então a minha opção aqui hoje é para esse tipo de presunto, que eu não coloco muito, eu coloco assim, mais ou menos 1 xícara também, mas pode ser a gosto. O presunto, gente, eu comprei ele fatiado. Ele já é fatiado bem fininho. E eu fui e cortei em tirinhas. Tirinhas, deixa eu mostrar pra vocês. Tirinhas bem pequenininhas, tá vendo? Uma tirinha mais ou menos assim, ó. Pro sabor ficar bem distribuído. Realmente é uma receita assim, facílima de fazer. Você pode fazer tipo assim 20 minutos antes de você servir.
você pode fazer essa receita. Só aproveita para poder deixar a melancia assim já cortada e na temperatura de geladeira, tá? Porque melancia a gente não deve servir em temperatura ambiente, porque não é muito apropriado. Então aproveite para poder deixar a sua melancia na geladeira e antes de servir, você mistura os ingredientes para poder ficar aquela saladinha assim mais apresentável e soltando menos caldo, porque se você mistura também o morango muito antes, ele vai amolecer muito e vai absorver o caldo da melancia. Então aproveite assim para poder misturar, tipo assim, meia hora antes de você começar a servir. Essa salada pode ser servida de várias formas. A gente pode deixar assim num bowl, porque a pessoa pode se servir, ou se você quiser servir a salada individualmente, a gente pode colocar também em vasilhinhas individuais. Tipo assim, a gente pode usar uma vasilhinha de sobremesa para poder servir essa entrada. Então a gente pode colocar desta forma. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho do queijo aqui em cima, só para poder dar uma corzinha. Coloca um pouquinho de queijo e coloca uma folhinha de menta. Então ela pode ser servida desta forma. Ela pode ser servida também num bowlzinho. Aqui eu optei por um bowl transparente. Não coloca, quando a gente estiver servindo, gente, porções individuais, no caso assim do bowl, que é uma vasilhinha um pouco maior, não coloca ela muito cheia não, tá? Deixa ela assim um pouco mais vazia, porque a vasilha muito cheia eu acho que fica muito feio. Aí a gente coloca um pouquinho de queijo também, uma folhinha de menta no meio e pode colocar também uma folhinha de morango. Uma folhinha de morango, não, um pedacinho de morango. Aqui no caso, gente, vocês observem que sempre quando a gente vai servir individual, a gente coloca em cima de um pratinho, tá? Então aqui eu optei pelo bowl transparente com um pratinho de espelho, um pratinho espelhado. E aqui, uma maneira super simples também de servir, aqui no dia a dia, um bowlzinho branco, que eu acho que todo mundo tem, né? Um bowl branco. Um queijinho aqui também. E uma folhinha de menta, só para deixar isso aqui mais bonitinho. Com um pratinho branquinho aqui embaixo. Então são essas 4 maneiras que a gente tem, né? Que eu tô mostrando para você, porque existem outras maneiras além dessa aqui. Mas poderia ser num bowl maior, né, para a pessoa se servir, ou se você for servir o seu convidado, você pode fazer vasilhinhas assim individuais, usando uma vasilhinha de sobremesa, um bowl transparente ou um bowlzinho branco. Realmente é uma receita muito gostosa, gente, facílima de fazer e eu super indico para vocês servirem como entrada quando vocês estiverem recebendo, tá? E ela é ainda mais gostosa no verão, porque ela é super refrescante pelo fato dela ter menta, então ela realmente fica muito gostosa. Uma receitinha super fácil de fazer e que não demora mais do que 15 minutinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!